Olá, bom dia. Vamos então hoje para a nossa história do dia. Como vêem, eu estou cheia aqui de corações e por isso hoje vou-vos trazer uma história de amor. Hoje vamos ter uma história da nossa história e eu vou-vos contar a história de amor mais bonita do mundo inteiro. Uma história verdadeira da nossa história de Portugal, cantada, adaptada, falada por grandes poetas e grandes escritores, Camões, Fernando Pessoa, portanto, uma história que nos deixa a todos inquietos, mas no fundo retrata o que é um amor impossível, um amor eterno. Então, a história que eu vos vou contar é uma história escrita por mim e ilustrada pela Ana Mateus. Eu vou contá-la e vou mostrando as ilustrações e por isso então vamos ouvir a mais bela história de amor do mundo inteiro. Ora então, há muitos anos, no reino de Portugal, vivia um pequeno príncipe chamado Pedro. E Pedro era um príncipe verdadeiro, sim, ele vivia num castelo de verdade. O pai e a mãe eram o rei e uma rainha de verdade. A única coisa que não era de verdade era o seu cavalinho de madeira e a sua espada de madeira, pois ele era pequenininho e ainda não conseguia treinar e andar num cavalo de verdade. O nosso Pedro foi crescendo e quando já era crescido e a pedido dos seus pais, ele vai casar com a doce e meiga Constança. E aparentemente tudo estava bem. Só que estes príncipes não eram felizes com a história de encantar. É que o Pedro não amava verdadeiramente Constança. A Constança, assim que viu o Pedro, perdeu-se de amores e o coração dela ficou cheio. O Pedro olhou para a Constança e ficou com um carinhozinho. Bem, mas agora eu vou-vos contar como é que tudo aconteceu, porque é que o Pedro não se apaixonou pela Constança e sim por Inês, uma aia dela que vem com ela do reino de Castela. Então vamos ver. Constança e Inês vieram do reino de Castela, vieram numa carruagem linda, eram uma princesa e uma aia, atravessaram florestas, caminhos pedregosos, vales, até chegarem ao reino de Portugal. E assim que chegaram ao reino de Portugal, e o Pedro estava à espera, claro, da sua futura esposa, o Pedro abre a carruagem, olha para a Constança, sim, era uma princesa doce, uma princesa com ar meigo, até ficou satisfeito. O problema foi que quando ele abriu a outra porta e viu Inês, logo o seu coração disparou de amor, saiu pela boca e até foi parar ao chão. Foi um amor à primeira vista. Há quem diga que se calhar foi um cupido distraído, que enganou-se no local onde foi atirar a seta. Bem, mas os anos foram passando e a tristeza de Constança aumentando. É que o coração de Pedro estava sempre na Inês. A Constança aqui estava à espera, Pedro, mas o Pedro estava sempre à janela a ver se via a sua Inês. E o Pedro até lhe dava uns beijinhos, mas não eram beijinhos de amor, eram assim beijinhos na bochecha. O Pedro até lhe esticava a mão, mas também não era uma mão com amor, era assim, de amizade. O Pedro até lhe dava uns abracinhos, mas eram assim uns abracinhos frouxos, não eram uns abraços de amor. Bem, e o tempo foi passando e Constança um dia vai morrer ao dar à luz a um seu lindo bebê Fernando. E aqui temos o bebê Fernando, que um dia mais tarde irá tornar-se rei de Portugal e irá ficar conhecido na história como Dom Fernando o Formoso. Claro que o Pedro ficou triste, perdeu a sua esposa, mas entretanto não tardou muito para que Pedro e Inês ficassem juntos. E assim agora irão viver um grande amor. Deste grande amor vão nascer 4 filhotes. O Afonso, o Dinis, a Beatriz e o João. São os 4 meninos que resultam deste grande amor. E em princípio tudo ficaria feliz, não é? Mas não. É que o pai de Pedro, o rei Dom Afonso IV, ele odiava a Inês. Ele não gostava nem um bocadinho, nada de Inês. É que ele não via a Inês como a esposa, como a mulher de que o seu filho amava, não. Ele via a Inês como uma traidora, que poderia usurpar, ela e os irmãos poderiam usurpar o reino de Portugal. E por isso, ele vai mandar fazer uma coisa muito má. E então, assim um dia, quando o Pedro foi caçar para a floresta,
E o Pedro, e naquela altura já sabemos que a floresta portuguesa tinha visto muito mais dimensões, ursos, veados e lobos. O Pedro vai caçar para a floresta, e isto acontece em Coimbra, e o Pedro diz adeus, adeus, minha querida Inês, voltarei cheio de caça para nós nos alimentarmos. Só que, no entretanto, já o rei malvado tinha mandado fazer uma coisa muito má. Ordenou a 3 cavaleiros seus, Álvaro, Diogo e Pero, que nessa noite, quando fosse muito, muito escuro, quando a lua e as estrelas tivessem ido jantar e o céu não houvesse, fosse negro, 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 e aí então eles matariam a Inês. E foi isso que eles fizeram. Quando o céu estava escuro como o breu, eles mataram a Inês. E então, quando o Pedro regressa de madrugada da caçada na floresta e vinha muito contente para abraçar a sua Inês, e quando ele abre a porta, ele encontra a Inês já sem vida no chão. E o Pedro chorou tanto, mas tanto, tanto, que não houve uma única pessoa no reino que não tivesse pena dele. E as pessoas estavam angustiadas e viam a dor do seu príncipe e choravam. E o Pedro, abraçado à sua Inês, estava ali, que nem sabia o que fazer. Mas sabem uma coisa? Quando o amor é forte e puro, nada se desiste. E então, o Pedro juntou um grupo de pessoas e fez uma promessa. E disse: um dia, contra tudo e contra todos, eu ainda hei de coroar Inês rainha. E mais, hei de pô-la num túmulo tão belo que não haverá igual no mundo inteiro. E eu, quando chegar a minha hora, quero que me deitem carinhosamente ao pé da minha Inês. E a promessa ficou no ar. O Pedro ainda não era rei, mas assim que o rei Dom Afonso IV morre, o Dom Pedro torna-se rei e sobe ao trono como Dom Pedro, o Justiceiro. Ora bem, o nosso rei Dom Pedro tinha uma particularidade muito engraçada. Ele poderia estar no seu castelo, tranquilamente no seu trono, ou comer os seus manjares, mas só via a música lá fora e o povo a dançar e a bailar. Ele não queria saber de mais nada. Abria as portas do castelo, saía de par em par e ia dançar e bailar com o povo pela madrugada fora. O Fernão Lopes, o cronista da altura, dizia: 10 anos como aquele em que o Pedro governou, não há memória. Bem, mas o tempo foi passando e Dom Pedro foi ficando com os seus cabelos brancos, os seus grandes músculos também foram ficando menos musculosos e o seu forte coração também foi ficando cada vez mais fraquinho. Até ao dia em que ele sentiu que ia partir, e aí o seu coração encheu-se de amor, pois era agora que ele ia cumprir a promessa à sua Inês. E assim foi. Os dois amados puderam finalmente dormir o sono eterno, frente a frente, nos braços do belo e encantado mosteiro de Alcobaça. E Vitória, Vitória, a história chegou ao fim com muitos postos para Limpim-Pim. Eu agora vou-vos explicar um bocadinho dos túmulos e vou-vos mostrar como é que os túmulos acabam por ter a história do Pedro e Inês escrita na pedra. É muito interessante, né? Na altura, na Idade Média, como os livros eram muito escassos, eles vão criar, então, livros na pedra. Então aqui temos o túmulo da nossa Inês, onde vocês veem o túmulo, uma caixa mais ou menos retangular, com a estátua jacente da Dona Inês. Depois em baixo temos os 3 assassinos, o Álvaro, o Diogo e o Pero. A nossa Inês está com uma mão com uma luva, portanto quer dizer que já era uma rainha, e na outra um colar de pérolas. Sim, um colar de pérolas que vem das ostras, não é? Portanto um colar também digno de uma rainha. Aqui está ela coroada e atrás tem um baldaquino, que é uma coroa que parece um castelo. Isto só era colocado em pessoas muito importantes da nossa história. Quase que o Pedro a santificou. Tanto que a história que é contada no túmulo é a história de Jesus Cristo. Ou seja, Pedro quis assemelhar a história de Inês à história de Jesus. E aqui sim, o amor que ele tinha por ela era gigante. Depois, vamos ao túmulo do Dom Pedro, e mais uma vez uma caixa retangular com uma estátua jacente de Dom Pedro, que tem na mão uma espada e no outro a bainha da sua espada. Aos pés tem um cão, talvez o cão que acompanhava nas caçadas. Embaixo os leões, que representam a realeza e também a força e a garra. E no seu túmulo explica-se a história de São Bartolomeu. Há quem diga então que o Dom Pedro era gago e que seria este o seu santo patrono. Continuando, vamos mostrar
dois topos do túmulo. Vou começar por mostrar o da Dona Inês, e aqui sim temos algo muito, muito interessante. Temos então a dualidade que aparecia na Idade Média, o céu e o inferno. E então temos aqui embaixo o diabo, que está a levar todos aqueles que foram maus, todos aqueles que pecaram, está a levá-los para dentro da sua boca, como que a devorá-los. E para cima temos Jesus que acolhe aqueles que foram bons, e temos Inês e Pedro numa janelinha no céu. Quer isto dizer que a força do amor foi tão grande que os permitiu subir ao céu. E um pormenor engraçado, temos também um pequeno cãozinho, que seria a companhia da Inês. Deste lado, no topo do túmulo de Dom Pedro, temos a roda da vida e a roda da fortuna, que nos conta episódios bons e maus da sua história. Mas o pormenor mais interessante que nós temos aqui neste topo é uma mensagem de amor que o Pedro deixou escrito na pedra à sua Inês, e que eu acho que é um pormenor ternurento. Aqui por baixo não vos consigo mostrar, mas se forem ver à internet e conseguirem visitar virtualmente o túmulo de Dom Pedro, por baixo desta roda da vida e da fortuna tem uma coisinha pequenina, escrita em código, não em francês nem em latim, mas escrita em código. E a mensagem de amor que o seu Pedro quis deixar à sua amada foi: até ao fim do mundo. E portanto eu acho que isto é algo de tão sublime, que esta história para mim é a mais bela história de amor do mundo inteiro. E, Vitória, Vitória, outra vez, acabou-se a história. Eu vou-vos só deixar uma sugestão que podem fazer com os pequenininhos, que é fazer um pote de amor agora durante a quarentena. O que é que vocês podem fazer? Ir pondo coraçõezinhos dentro de um pote e vão escrever todas as coisas boas que vos vai acontecendo durante este período. Eu já fiz, por acaso, com os meus filhos noutra altura, e portanto vão encher o potinho e depois vamos ver tudo aquilo de bom que se vai descobrir nesta fase e neste período. Eu quero-vos deixar muito amor da minha parte para vocês e um grande, grande beijinho. Tchau, até amanhã.